Parece que agora eu tô com vergonha de gravar. Oi, eu sou o Dan, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer uma resenha muito especial, que foi de um livro que ele mexeu comigo em várias formas e ele me deixou assim com muitas opiniões diversas sobre ele. Mas antes da gente começar o vídeo, eu queria dizer que, frente a tudo que tá acontecendo, a minha forma de me posicionar e a minha forma de tentar mudar a forma como as pessoas veem os negros na sociedade é tentar ao máximo, a partir de hoje, trazer livros escritos por autores negros e que merecem visibilidade e que na realidade não recebem toda a visibilidade que elas merecem, porque o mercado literário ofusca os negros. Na verdade, todo tipo de mercado ofusca os negros e dá sempre prioridade aos autores, escritores, enfim, qualquer outro trabalhador, qualquer outro profissional que seja branco. Se for homem e branco ainda, já sabem que piorou, né? Então o livro de hoje, ele é um livro escrito por um autor negro e é O Ceifador, do Neil Shusterman, publicado aqui no Brasil pela editora seguinte. Essa história, ela se passa numa sociedade futurística, em que a evolução tecnológica, ela já atingiu o ápice dela. Então, basicamente, as doenças, elas já não matam mais, a dor já não é mais nem sentida da mesma forma que ela é sentida por a gente nos dias de hoje. Basicamente, todo o conceito de morte foi reescrito, porque aqui nessa história, as pessoas, por mais que elas sofram algum acidente mortal, elas não morrem, assim, de verdade. Elas são revividas, elas são ressuscitadas nos centros de reavivação, não sei. É uma palavra muito difícil pra mim. E quando eu digo pra vocês que a evolução tecnológica, ela já atingiu o ápice, então assim, até mesmo o próprio sentido da vida às vezes é questionado, porque se não tem mais o que descobrir, então não tem mais por que você fazer as coisas, sabe? Se você sabe que você, primeiro, você não pode mais morrer. Segundo, você já não tem mais nada de novo pra descobrir, tudo já foi descoberto. Então a sociedade, ela teoricamente está em uma utopia. E como as pessoas, elas deixaram de morrer, naturalmente isso se tornou um desequilíbrio muito grande no mundo, porque agora, beleza, as pessoas não morrem. Porém, agora a gente enfrenta o problema de superpopulação. Sendo assim, uma legião de ceifadores foram ordenados, então, para tomar, então, o trabalho da natureza, que é de coletar as pessoas, matar elas. Essa história, então, ela gira em torno de dois adolescentes, que é o Rowan e a Citra. O Citra. Eu falo Citra. E cada um desses dois adolescentes testemunhou a chegada do ceifador Faraday, ou Faraday. Eu acho que Faraday fica bem mais bonito de falar do que Faraday, então eu vou falar Faraday daqui por diante. E esses adolescentes, eles encontraram esse ceifador em momentos muito específicos, porque, por exemplo, a Citra, ela estava dentro de casa quando esse ceifador, ele, né, se convidou a entrar, porque nessa história todo mundo venera os ceifadores. Eles bajulam os ceifadores para eles não serem coletados. Basicamente, o ceifador, ele vai lá, ele janta com a família da Citra e a Citra é super ácida com ele, porque ela acha que ele vai coletar algum deles e que aquilo tá sendo uma experiência muito cruel. Se você vai matar, se você vai coletar alguém, faça isso rápido, deixe claro as suas intenções. Porque a própria família naquele jantar ficou muito tensa, entendeu? Mas no final ele declarou que não, ele não ia coletar a família da Citra, ele não ia coletar ninguém da família dela. Ele tava ali só pra realmente jantar, mas ele ia coletar uma vizinha do apartamento do lado. O caso do Rowan já foi um caso um pouco diferente, porque o Rowan tava na escola quando esse ceifador, Faraday, tá bom, acho que Faraday agora foi um pouco estranho de falar, mas basicamente esse ceifador chegou na escola e ele pediu ali a ajuda do Ron pra saber onde é que ficava a secretaria, porque basicamente ele ia coletar um dos alunos do colégio. O Ron assumiu uma postura muito corajosa e ele até em algum momento, né, na verdade em alguns momentos desse primeiro encontro, ele bateu de frente com o ceifador, e ele foi ácido também. E, na verdade, gente, o que a gente esperaria que o ceifador fosse se irritar, porque teoricamente ele poderia coletar tanto a Citra quanto o Ron, se ele quisesse, ele na realidade admirou essa qualidade neles de não venerar os ceifadores, de não venerar os mensageiros da morte. Então, basicamente, esse ceifador, o Faraday, agora eu vou falar Faraday. Nossa, tá uma confusão esse vídeo. Ele convida os dois adolescentes para se tornarem aprendizes dele. O que era para ser, na verdade, uma escolha única, o ceifador, ele acabou criando uma disputa entre os dois. Então, no final de toda a experiência, apenas um seria ordenado um ceifador e o outro, ele iria para casa com a desonra de ter falhado na missão dele de se tornar tão importante assim pro mundo. Acontece que ao redor dessa trama a gente tem assim muitos altos e baixos, tem muita coisa que vai acontecer, tem muita coisa que ela é realmente muito importante, tem outras coisas que ela já são um pouquinho mais água com açúcar, apesar de ser um livro com muita morte e tudo mais. Quando eu comecei a ler esse livro, assim, eu passei 20% em uma hora e fiquei, meu Deus, eu vou terminar esse livro super rápido. O começo da história é um começo que ele te instiga muito a querer saber, principalmente sobre como que tá a situação do mundo nesse instante, né? Como é que tá essa questão de as pessoas morrerem, das pessoas serem
serem assassinados e tudo mais. E quando eu comecei a ler, eu vi muito da perspectiva do ceifador Faraday. O ceifador Faraday, ele é um ceifador que ele, digamos assim, que ele é bem mais ético e que ele é muito mais apegado aos valores morais e antigos da ceifa, né? Que realmente foram usados para fundar a ceifa. E como eu tava vendo pelo ponto de vista dele, eu imaginei que, beleza, o assassinato ele é necessário nessa história. Então, já que ele é necessário e existe assim toda essa questão de evolução tecnológica, as pessoas elas vão morrer de forma indolor, certo? Errado. Nessa história mesmo a gente vê que a ceifa, a própria ceifa, ela é uma organização dividida. Então, de um lado existem ceifadores que eles realmente são muito apegados com os princípios morais e éticos que foram fundados, foram a base da ceifa. Do outro lado existem as pessoas que elas já são as pessoas que elas gostam, elas sentem prazer em matar. A gente chamaria de psicopata, que hoje em dia, né, nos nossos dias atuais, mas no futuro esse conceito já foi abolido. E como eu falei pra vocês, esse livro ele tem um ritmo muito único, ele é um ritmo inconstante, eu diria, porque assim, enquanto você lê, sei lá, 3, 4 capítulos de coisas novas acontecendo, você lê mais, sabe, 10 capítulos de mesmice. Então, é um livro que eu diria que se você tiver interesse de ler, você vai ter que penar um pouquinho no começo, porque ele é um começo, na verdade não exatamente no começo, mas assim, mais pro meio, porque o começo ele é um começo que te instiga muito a querer ler, e essa questão aí de, meu Deus, como que é o mundo, como que as coisas vão acontecer, é uma questão que ela te prega muito nos 20% inicial do livro. Só que depois, com o passar do tempo, você vai vendo que o autor, ele meio que foi lá na mesmice, sabe? Assim, ele escreveu 10 capítulos da mesma coisa, basicamente. Se fosse só um, daria no mesmo. Eu realmente acredito que, a princípio, essa história, ela teve o intuito de questionar a evolução tecnológica, porque, assim, a tecnologia, nós sabemos que o conceito de tecnologia é tudo aquilo que pode ser criado para ajudar a humanidade em alguma coisa. Então, a tecnologia, ela não é inútil, né? Tudo que provém da tecnologia vai ajudar alguém em algum momento da vida. Mas, as pessoas, elas tiveram o mimo de não morrer. Então, basicamente, elas podem viver 300, 400 anos tranquilamente. Elas também têm o ônus, que é de poder morrer a qualquer momento nas mãos de um ceifador. E os ceifadores, né, eles têm toda uma questão de como é que eles vão fazer essa coleta, né, de como é que eles vão fazer esses assassinatos da forma mais justa possível. No Código dos Ceifadores, eles têm parâmetros que eles usam para escolher as suas vítimas, para escolher os seus coletados. As pessoas, elas são escolhidas com base na etnia delas, com base no âmbito social e com base também em, assim, outros agravantes, como, de repente, você ser um adolescente, você ter um carro e você beber, mas tudo isso inserido no contexto de que a questão de raça e a questão de âmbito social são as questões que mais pesam aqui nessa história, principalmente para ser coletado, né, para essa questão de matar pessoas. E aí a gente levanta o questionamento, porque assim, se hoje fosse dito que a gente tem o privilégio de nunca mais morrer, mas que ia existir uma ordem de ceifadores para matar as pessoas e continuar aí com o equilíbrio da vida, amanhã a gente ainda teria as mesmas taxas de morte que a gente tem hoje. Então a gente saberia que, apesar de ser uma sociedade evoluída, apesar de ser uma sociedade que tem o poder de não morrer, quem vão ser as pessoas que mais vão morrer? As mulheres e os negros nessa sociedade. São as pessoas que mais vão morrer com base na nossa taxa atual de mortalidade no país. Na verdade, não só no país, como no mundo. E bom, a gente vai então pro desfecho da história, né? Pra mim, o final do livro foi um final muito bom se fosse um livro único, sabe? Se fosse um livro único, é um final que eu não reclamaria. Não falaria mal, mas como não é um livro único, eu vou falar mal. Aqueles, né? Não, brincadeira, eu não vou falar mal. Mas basicamente, como essa história, pelo menos até o momento, ela se trata de uma duologia, não sei se vão ter mais livros publicados. O que eu sei é que, assim, o final do livro, ele fecha muito bem o primeiro livro, ele fecha muito bem a primeira história. Então eu, Daniel, diria que essa é uma história que ela pode ser lida como livro único. O Ceifador pode ser lido como livro único, mas ele também te dá um gancho pra você ir pra próxima leitura, ir pro próximo livro. Eu diria que foi assim um final aberto, mas foi um final conclusivo. Foi um final que me agradou quanto livro único e que também me deixou instigado como parte de uma série, como parte de uma duologia ou trilogia, sei lá o que o Neil vai querer fazer. Esse livro basicamente foi um livro que eu dei 3 estrelas e meia. 3 estrelas e meia pra mim quer dizer que o livro ele foi bom, mas que teve defeitos que, né, pesaram sim na avaliação. E pra mim, um livro que me deixou querendo abandonar ele no começo, não importa se ele fica bom depois, ele já sofreu penalidade, né? Ele já sofreu penalidade por me fazer sentir dessa forma. Mas 3 estrelas e meia não quer dizer que o livro é ruim.
Muito pelo contrário, senão daria 1,5 estrelas ou 2. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, porque o meu conteúdo bruto ele tá aqui com 26 minutos e eu vou penar muito pra poder editar esse negócio inteiro. Se você gostou e você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa resenha. E se eu esqueci de falar alguma coisa também, caso você queira comprar ele ou qualquer um outro livro na Amazon, vou deixar o link aqui no box de descrições, é só você ir lá, clicar e comprar. Você vai basicamente comprar pelo mesmo valor que você compra qualquer outra coisa, mas você vai estar me ajudando, então esse aí é o diferencial. Me ajuda, compra com o meu link. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir em alguma delas. E eu tô indo, mas eu volto no próximo vídeo. E aí, gente, fiquem espertos esse mês, porque esse mês vai ter muita coisa de Booktubatona, tá bom? Não esqueçam, galera, leiam autores negros. Tchau, tchau.